Gostaria de aprender a desenhar personagens como o Superman ou a Mulher Maravilha? Posso te ensinar, a partir de um conjunto de informações técnicas, de informações relativas à estruturação do desenho, de informações relativas ao esboço, eu posso te ensinar como aprimorar mais e mais o teu desenho de personagens. Hoje eu gostaria de falar a você sobre o desenho de eixos, sobre o esboço baseado em eixos, mas antes eu preciso esboçar aqui para você um manequim. O manequim nada mais é do que a simplificação, a redução da figura humana a formas geométricas simples. Quando reduzimos a figura humana a formas geométricas simples, fica evidente para nós, através da exatidão, através da simplicidade da forma geométrica, fica claro para nós quais as diferentes faces do objeto. Eu ensinei num vídeo anterior que você pode reduzir, por exemplo, a caixa torácica, o desenho da caixa torácica, a um cubo. Quando fazemos isso, fica muito claro o que é a frente, o que é a lateral e o que será o topo ou a base, dependendo do ângulo a partir do qual você visualiza a figura humana. Compreende? Isso aqui é o esboço de uma cabeça, isso aqui é o esboço do pescoço e isso aqui seria o esboço da caixa torácica. Muito bem, dependendo do ângulo, nós podemos ver o topo ou a base da caixa torácica. Essas são as faces do objeto. No entanto, em sua complexidade, tanto os seres humanos como os animais apresentarão facetas. Faceta é algo menor que a face. Faceta é um pequeno plano que tem uma inclinação própria, decorrente, no caso dos seres humanos e animais, no caso da figura humana e da figura animal, decorrente da complexidade óssea e muscular. Em outras palavras, os diferentes volumes do corpo estarão expressos pela inclinação de diferentes facetas. Cada parte do corpo terá uma inclinação que lhe é própria. E aqui vem a dica que pode fazer a diferença no seu desenho de personagens. Quando utilizamos o esboço de eixos, quando utilizamos eixos, linhas retas, linhas diagonais, sejam elas curvas, sejam elas retilíneas, quando utilizamos linhas para verificar a inclinação da faceta, para verificar, portanto, o escorço dessas pequenas reentrâncias do corpo, nós temos mais um dispositivo afinado com a intenção de obter um desenho mais exato, mais preciso. O uso do eixo, tá? Os eixos, eles são linhas guias, eles são por essência linhas guias. Ou seja, são linhas destinadas a alinhar diferentes partes do corpo, a nivelar diferentes partes do corpo. São linhas que estabelecem, nos permitem verificar relações de simetria, portanto, sejam elas retas ou curvas. Sempre que você estiver avançando na complexificação da sua figura, sempre que você estiver trabalhando, saindo do trabalho da face e partindo para o trabalho da faceta, ou seja, definindo detalhes, definindo a inclinação de pequenos planos de preenchimento da sua figura, definindo, por exemplo, a inclinação do grande dentado, do dorsal. À medida que você verificar que cada grupo muscular tem uma inclinação, tem um plano e uma direção que lhe é própria, à medida que você faz isso, se você emprega o recurso do eixo, tá? Linhas, para verificar, a inclinação é essa mesma, o volume é esse mesmo, a volumetria é essa mesma, você vai ter um dispositivo a mais no qual se apoiar para obter um resultado mais próximo do desejado. Lembrando que nenhuma das dicas de esboço que eu trago aqui substitui, evidentemente, o uso de boas referências. Acerca disso, há muitos jovens desenhistas, há muitos estudantes de desenho que se confundem, que pensam que usar referência implica segui-la à risca. Não é isso.
A referência, assim como a técnica de esboço, é um apoio, é um ponto de partida ou um ponto de verificação, mas não necessariamente representa um fim em si mesmo, tá? A menos que você seja um retratista hiperrealista e queira fazer um trabalho que seja verdadeiramente idêntico a uma foto. Não sendo esse o caso, as referências elas vão estar servindo como apoio ou ponto de partida, e não como um fim em si mesmas. Você gostou da dica até aqui? Considere inscrever-se no canal, acompanhar nosso trabalho, clique no sininho para ser informado sobre outros vídeos como esse. Se você deseja aprofundar-se, eu ministro um curso. Eu ministro um curso à distância, eu ministro o curso via live, e você tem a possibilidade de ter acesso a esse curso por um valor módico, tá? O curso foi dividido em módulos para facilitar a aquisição do mesmo. Cada módulo tem o seu valor, tem o seu grupo de aulas. Se você quiser saber mais a respeito, você pode me consultar na área de comentários. Então, prosseguindo aqui, ó. Como eu já disse outras vezes, é importante saber conciliar diferentes técnicas de esboço. Eu utilizo tanto o uso dos manequins, como eu utilizo linhas guias. Utilizo, ó, tanto manequins, tá, para desenhar a figura, como eu utilizo as tais linhas guias, os eixos, especialmente para verificar escorços. O grande barato do eixo é a verificação do escorço. Para quem não sabe o que é escorço, o escorço é uma ilusão de ótica, acontece quando nós rotacionamos a figura. Quando rotacionamos a figura, nós temos a impressão que uma de suas faces é encurtada, é diminuída. Se você enxerga um muro, uma parede em ângulo de um dos cantos, você tem a impressão que a parede é menor do que de fato ela é. Você não a vê em sua extensão total, tá? Uma coisa é vê-la bem de frente. Se você a vir de um canto, ela pode parecer mais curtinha. É um efeito da perspectiva. Essa deformação, esse encurtamento, essa diminuição, essa redução, essa ilusão de ótica é o escorço, tá? E não existe nada melhor para verificar o escorço, como eu disse, tanto das faces como dos pequenos planos que compõem a figura. Não existe nada melhor para verificar isso do que alguns eixos, alguns pequenos eixos, segmentos, fragmentos de linha, tá? Claro que o uso do manequim também estará te apoiando nesse sentido. Compreendido? Então, queira você desenhar a Mulher Maravilha, o Superman, qualquer um deles, considere trabalhar com essas fórmulas, tá? Considere trabalhar com esses segmentos de reta aqui para verificar as inclinações dos planos. Vocês compreendem? Espero que sim. Qualquer dúvida você pode tentar saná-la aí na área de comentários. Entendido? Grato por me assistir até aqui. Te encontro em um dos meus próximos vídeos. Até lá.